Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. Pessoal, então a gente vai continuar, né, como nós tínhamos visto na aula passada, né, tínhamos terminado essa parte, no caso, dos mecanismos, como se trabalha na química farmacêutica, né, do sentido como você, quimicamente, você modifica a molécula desse fármaco e você pode trabalhar em vários aspectos farmacocinéticos, tá? Então hoje a gente já vai entrar diretamente a observar, primeiro apresentar para vocês muitos dos fármacos, normalmente classes de fármacos, e como que elas trabalham em alguns quimicamente, né? Para isso, a gente está observando aqui, né? No caso, você pode ver, a gente vai trabalhar hoje com fármacos antimicrobianos, né? Nesse primeiro momento, com uma molécula importantíssima que é o cloranfenicol, o famoso conhecido quemicetina, né? Da Pfizer, molécula famosíssima, né? Ele é um antibiótico que ele é bom contra gram-positivas, gram-negativas, também é chamado, como está especificando aqui, levomicetina, tá? Ela, sim, suas características principais como medicamento, que ela é pouco solúvel em água, né? Então, por isso que normalmente a administração oral é contraindicada, tá? Uma coisa interessante, esse tipo de medicamentos. Agora, farmacocineticamente, ela apresenta dois centros quirais. Nós até tínhamos falado, né, na aula passada sobre essa questão da quiralidade, que é uma parte importante, no caso, para trabalhar na modificação no caso, de respostas desse fármaco, né? Então, normalmente, se a gente for inativar esse fármaco, a gente teria que fazer um processo de acetilação das hidroxilas, no caso, né? Isso é importante vocês lembrarem isso, porque para eliminar a atividade desse fármaco, para inativá-lo, melhor dito, a gente utiliza o que? A acetilação das hidroxilas, tá? Só porque assim, se não se inativasse, ela apresentaria eh, atividade biológica, né? Porque ao acetilar, o que você está fazendo? Você está transformando essa hidroxila, esse OH, em um grupo acetil. Você está adicionando mais um metil a esse oxigênio, né? No caso, você elimina o hidrogênio e adiciona o oxigênio mais um grupo metil. Beleza? Então assim a gente estaria inibindo, inativando sua ação biológica desse medicamento, né, no caso. Outra coisa interessante que a mina que possui esse medicamento cloranfenicol sempre deve ser secundária, né? Lembrando que até quando a gente mostrou alguns exercícios no caso da questão dos grupos funcionais, a gente enfatizou bastante essa questão da primária, se é uma mina primária ou secundária, né, no caso. Que isso a gente pode até observar, no caso, na imagem que está abaixo, que estou até mostrando aqui, né? No caso, aí mostrando essa parte dessas aminas, né? No caso, aqui temos uma, né? Essa amina tem que ser uma amina secundária, no caso, porque ela tem um hidrogênio sobrando, tá? Se fosse primária, ela teria dois. Então, aqui sempre tem que ser uma amina secundária porque tem um hidrogênio sobrando. Se ela fosse terciária, aí se inativa. Obviamente, se eliminar esse hidrogênio e colocar outro composto, um metil, ou até mesmo um grupo hidroxila, ela se inativa. E você perde o amplo espectro desse antibiótico, que normalmente apresenta isso, porque o cloranfenicol é um medicamento de amplo espectro. Beleza, pessoal? Então, nessa imagem também é importante ressaltar alguma coisa. No caso, vocês podem observar que tem a unidade que presente está marcado, né, em um quadradinho vermelho, que é a unidade A, que a gente fala, né? Essa linha que estou mostrando aqui, tem o quadradinho aqui embaixo. Essa linha A, no caso, está marcando dois grupos hidroxilas, que elas fazem parte da unidade principal de carbonos, que são três, né? Um, dois, três, que é o propanodiol. Então, aí estamos falando, isso é crucial para a atividade. Então, quando a gente fala que é crucial, então a gente tá falando que unidade farmacofórica presente, tá? É unidade farmacofórica presente,
tá? Aí também temos que os grupos hidroxilas, né, eles não podem ser protegidos, no caso, lembra que estávamos falando, não pode ser substituído, ele tem que estar, não pode ser acetilado, senão perde atividade, tá? Porque é importante eles estejam livres, esses hidroxila aqui presentes. Depois, na unidade C, está formando a diclorocetamida, né? Na mida, tá? É importante que esse cloro também é importantíssimo, e vocês vão ver mais logo daqui para frente, importantíssimo, no caso, na atividade como antibiótico frente às bactérias. Então, esse cloro desenvolve um papel fundamental, né? Por isso até tínhamos mostrado, né? Um halogênio, cloro, ele pode ser substituído sim, mas só que tem que ser por outro halogênio, não pode ser por outra molécula que não seja outro halogênio, senão perde a atividade, tá? Na unidade D, que estamos falando, o grupo nitrila, né? NO2, né, que pode ser substituído por outro que tem ressonância com o anel, né, que vai ajudar na ressonância desse anel aromático, né, mas não é de tanta importância. Tá aí na unidade E, né, que é o quadradinho, né, lembrando, né, que temos os radicais presentes ali, né, que eles podem mudar, né, conforme o tipo de medicamento. Aí vem os derivados do cloranfenicol, né, que a gente vai ver mais daqui à frente. No caso, então, de importante aqui, bem mais informações, mais do que tudo farmacológicas, né, do espectro de ação, lembrando que eles são positivos, agem contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, elas são muito utilizadas para infecções oculares graves também, mas para outros tipos, no caso, como a Haemophilus influenzae, né, elas ataca bastante essa molécula, mas ela pode atacar outras também, no caso, né? Gram-positivas e gram-negativas. No caso, o mecanismo de ação que inibe a síntese proteica, bloqueando a unidade 30S ribossômica, né? No caso desse tipo de antibiótico. Aqui mostramos nessa imagem um provável mecanismo molecular desse cloranfenicol. Você nota a molécula que a gente observou agora aqui em cima. Então, essa molécula, no caso, quando vai entrar no corpo, obviamente, ela vai ter uma hidroxilação presente nesse carbono. Lembra que a gente falou dos carbonos quirais, né? Então, aí vai se formar um primeiro carbono quiral, tá? E depois ele vai entrar em contato, já a gente está falando, né, com a parede bacteriana, que é composta também por alguns tipos de aminoácidos. Especificamente por esse aminoácido aqui composto por uma lisina, e ele vai entrar em contato com esse carbono quiral que a gente tínhamos visto agora há pouco. Ele vai formar, no caso, uma ligação. O cloro, ele lembra o cloro que a gente falou de clorocetamida, né, que tínhamos visto aqui em cima, que é importantíssimo, né, para essa atividade. Ele vai sair e vai acontecer o quê? Uma ligação dessa enzima em conjunto com o medicamento, e assim ela vai dar lugar a essa atividade, no caso antibiótica desse cloranfenicol. Vocês percebem? Tem como? E a gente começa a trabalhar nessa região para tentar melhorar essa atividade desse medicamento, né? Aí tem os derivados que a gente vai observar, né? Vai ter os produtos da biotransformação do cloranfenicol, no caso, dependendo. Aí temos nessa figura o quadrinho mostrando onde tem o X, o Y, teve a mudança, se mudou, né, os radicais, na qual você pode observar do cloranfenicol, normalmente tem o grupo nitrila e, no caso, o clorometil. Aí você modifica essas moléculas, né, no caso por outras, né, se dependendo o cetofenicol, o tiopenicol, eles levam outro tipo de compostos, de radicais. Isso melhora muitas vezes a atividade desse composto original, né, desse protótipo. Aí, obviamente, se obtém por substituição bioisostérica, né? Lembra de que tínhamos falado da bioisosterismo, né? Então, também não pode colocar qualquer radical. Esses radicais são isósteros. Eles são iguais, no caso, o grupo nitrila, né? Que é original. No caso, isostericamente, na conformação espacial desse medicamento. Não pode ser qualquer um, tem que ser uns parecidos, né, no caso. E você percebe, todos eles terminam com bastante oxigênio, né, sulfato, carbonato,
dependendo do caso. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o importante que você tem que lembrar nessa questão dos fármacos antimicrobianos, principalmente esse exemplo que a gente botou do cloranfenicol, é no que? Lembrar sempre a presença dos dois centros quirais, que um deles vai trabalhar no mecanismo de ação desse medicamento do cloranfenicol, né? E os locais no qual, como essa molécula pode, no caso, ser inativada, principalmente pela acetilação da hidroxila, não esqueça disso. Outra coisa interessante, você tem que observar também, a amina deve ser sempre secundária, né? No caso, esse exemplo aqui. Se ele não tiver esse hidrogênio presente, então ele perdeu a ação. Beleza, né? O mais importante. Vamos agora nesse canto, na parte direita de vocês, falar de outro antibiótico também bem conhecido de vocês, que é a tetraciclina, no caso. Ela, de acordo com a química farmacêutica, ela caracteriza-se por um esqueleto, no caso, conformado por octaidronaftaceno. São, sabe, lembra aqueles anéis aromáticos juntos, né? Na verdade, quando a gente fala naftaceno, são 4 anéis aromáticos juntos, né? Quando eram 3, era antraceno, né? No caso, e quando eram 2, naftaleno, né? Você lembra disso, essa parte? Beleza, então, isso aqui é muito importante lembrar, né? Aí, já falamos, né? 4 anéis aromáticos condensados, beleza? E tem um amplo espectro de ação, né, que possui esse antibiótico. Olha a diferença da tetraciclina com o cloranfenicol. Se tínhamos falado que o cloranfenicol ele possuía 2 centros quirais, já a tetraciclina possui 5 centros quirais. Então, as chances de trabalhar mais com esse medicamento e modificar as propriedades dele são maiores. Entre mais centros quirais, maior vai ser, no caso, essa capacidade de modificar essa molécula, essa atividade, como também de suprimir algumas, no caso, algumas propriedades dela, né? Bem, no caso desse medicamento quimioterápico, no caso, então, as partes importantes disso, a gente tem que observar são o quê? O grupo 2-amida, tá? Bom, lembrando, depois a gente vai observando no caso, na estrutura. O 4-metilamino, tá? É outra forma. Aí também a gente tem que lembrar desse grupo 2-amida, né? No caso, se você diz que um dos átomos de hidrogênio pode ser substituído sem a perda da atividade, no caso. Então, quando a gente fala da amida, estamos falando dessa região aqui. Aqui tem amida, não tem? Aqui tem amida, função amida. Aqui o carbono 2, tá? Então, se tem substituição aqui, aí que vai dar problema, né? No caso, como está mudando, né? Falando. A fração 4-metilamino, né? No caso, a fração 4-metil, né? Então, aqui o 2, 3 e 4. O carbono 4 nessa posição. E o metilamina, né? Aqui, obviamente, é uma amina secundária. Tá, pessoal? Aí, normalmente, a gente tem que a amina secundária não, pessoal, desculpa, é uma amina terciária, né? Já que não tem mais hidrogênio presente. Então, a amina secundária, né? Então, lembrar isso, uma coisa importante, esse 4-metilamino, né? A remoção desse grupo resulta perda substancial, no caso da atividade. Então, se eu mexer nessa região aqui, galera, se eu mexer nessa propriedade aqui, vai ter uma mudança grande na atividade, no caso, antibiótica dessa tetraciclina. Beleza, pessoal? Estereoquimicamente, normalmente, né, temos as quatro epitrociclinas. Se a gente tiver observar bem aqui na estrutura, no carbono 5, né? Tem que ter uma substituição, pode ter, né? Através de processos de epimerização ou desidrogenação que podem causar perda da atividade. Então tem que ter cuidado nessa parte aqui, né? Nesses carbonos. O carbono 5, esse é aquele que eu estou mostrando aqui, né? O carbono 5, 6, 7 e 8, né? Lembrando que esses compostos aqui de vários anéis aromáticos, eles têm uma numeração um pouco diferente, tá, pessoal?
Bem, aí normalmente a gente pode pensar também que o sistema é sistema conjugado de anéis, né? No caso, temos, no caso, átomos do carbono 10 e 12, no qual o oxigênio se dispõe nas posições 10, 11 e 12. No caso, aqui o 10, 11 e o 12, né? No caso, na qual tem os oxigênios presentes, né? Aliás, tem vários oxigênios presentes, né? Isso são importantes, no caso, para a atividade, né, no composto, para a atividade que vão ter, né? Aqui normalmente a gente sabe, né, a tetraciclina, né, obtida por latenciação, no caso são menos tóxicos. Aí lembrando a latenciação, né, quando você pega, são os profármacos, um ativo, um metabólito que entra no corpo inativo e durante o metabolismo ele se torna ativo, no caso, tá? Mas a grande parte dos medicamentos é ao contrário. Então, esse seria a latenciação. A tetraciclina ela é menos tóxica se você obtém ela através da latenciação, tá? Beleza, então. Tanto que os efeitos adversos, um que compromete é aquela ação do cálcio, né? Então, por isso, medicamentos obtidos por latenciação são melhores, já que tem menos efeitos tóxicos, tá? Porque senão ele vai comprometer, no caso, o crescimento ósseo, né? Muito utilizado no espectro de ação para acne vulgares, infecções causadas por neisseриas, estreptococos, no caso em alimentos também, controle biológico de fermentações, tá? Que normalmente esse antibiótico, a tetraciclina, ela trabalha inibindo a síntese de proteínas aminoárido, né? Da RNA de transporte, né? E impede que se ligue ao RNA mensageiro, né? E aqui só mostrando, né, que pelo fato desse composto ele ter 5 anéis quirais, então as mudanças do espectro de ação são maiores. Tá? Aqui estamos mostrando só, no caso, os radicais são nos quais onde você pode mexer, né, e modificar a atividade. Então essa primeira parte aqui que a gente falou aqui no início, essa aqui, estou marcando, esse é o grupo farmacofórico. Tá? Normalmente já está tudo pronto, né? Quando você for trabalhar na modificação desse medicamento, você tem os grupos radicais onde você pode mexer, o resto não pode, porque senão você pode tirar o efeito, atividade desse medicamento, né? Então, se você muda os radicais, você pode mudar essa tetraciclina por uma aureomicina ou por uma terramicina, né? Que já é mais conhecida, essa terramicina. Beleza, pessoal? Então, isso também tem muito a ver com a relação, no caso, estrutura-atividade, né? Se você for ver, né, no caso, continuando com as tetraciclinas, a gente pode ver aqui só mostrando como a interação dessas moléculas, né? Aqui você vê um monte de moléculas, nossa senhora, o que é isso? Mas não é nada mais aqui, bem simples que a gente tinha falado. Essa parte A é aquela parte onde você pode modificar o fármaco, é a que menos interage. Você vê aí embaixo a quantidade de grupos hidroxila que tínhamos falado, né? Eles são os que mais interagem, no caso, né, com outras moléculas, principalmente aqui com fósforos, né, inorgânicos que estão interagindo. Porra. Na região vê que o resto da molécula, no caso, é uma região limitada quanto a alterações estruturais, no caso. Beleza, pessoal? E outra coisa que a gente estava falando, né, da formação de quelatos, especificamente quando tem ligação com cálcio, né, que provoca os efeitos tóxicos, né? E ele impede, né, tira o cálcio dos ossos, como normalmente é falado, né? E tudo se dá por base dos grupos hidroxila presentes. Os grupos hidroxila, em conjunto com os hidrogênios presentes, eles formam uma quelatos, né, com quem? Com um metal. Obviamente, o metal diotetravalente. Se a gente fala um di, vai ser o cálcio, o metal divalente, tá? Então é aqui onde esse cálcio se encaixa e forma o quelato e absorvendo o cálcio do organismo, intracelular. Beleza, pessoal? Então, o próximo que a gente vai ver são os macrolídeos, né? São os macrolídeos presentes,
tá? E eles se caracterizam porque, químico-farmaceuticamente, se caracterizam pela presença de uma lactona macrocíclica, de um grupo cetônico e de um grupo açúcar amino, ou açúcar neutro também, um grupo açúcar amino açúcar ou açúcar neutro também é chamado. Tá? Aqui nós vamos encontrar eles, no caso. Aqui o exemplo, esse aqui é a molécula da acitromicina, tá? Nessa molécula A. Na molécula V temos uma macrolactona, no caso, né? E na molécula C o aminoaçúcar. Lembra que tínhamos falado, é presença, no caso, de uma lactona macrocíclica, né? No caso, que é essa unidade A. Beleza? Aí temos tudo isso com forma, né? A citromicina. Aí temos a macrolactona, né? No caso, essa unidade A. A unidade B é o açúcar presente. E a unidade C, o aminoaçúcar presente, né? Fácil. Lembra, todo esse composto é a citromicina, tá? Que hoje é muito utilizado, no caso, no tratamento do COVID, de prevenção de COVID-19. Essas são substâncias de amplo espectro, né? Esses macrolídeos, tá? Esses também sofrem latenciação para diminuição dos seus efeitos, então são outros medicamentos que também sofrem latenciação, mesmo assim também ainda tem efeitos, tá? Adversos, mas é bem menor se fossem feitos da forma clássica, né? Então, ao fazer latenciação, ou seja, criar profármacos, é melhor. Tá? Ela inibe também síntese proteica, os fármacos que inibem síntese proteica, tá? Que mais? Esses medicamentos, um problema também que ela tem, que destrói flora bacteriana, né? O microbiota humana natural, né? Então, esse é um problema, desequilíbrio, né? Pode até, dependendo do caso, causar diarreias. São utilizados para infecções provocadas, né, por essas bactérias presentes. Os efeitos adversos, né, estão aqui presentes, tá? Beleza, mas vamos lá, né, no caso, agora nas sulfas, né? As sulfas já são dentro de um grupo bastante difundido, né? A gente fala que em 1908 foi descoberta ou sintetizada a primeira sulfa, né, e patenteada em 1809, como um possível agente bacteriano, no caso, né? Aí se conheceu, né, como as sulfonamidas presentes, né? E obviamente se utiliza para nomear ou mencionar a todos os derivados do ácido paraminobenceno sulfonamida, no caso, tá? Então esse grupo paramino, né, no caso que a gente está falando agora, ele é essencial, né? Isso pode ser substituído por radicais capazes de serem convertidos em vivo em grupo de uma amina livre. Senão aí perde atividade, né? Essas substituições, no caso, vão modificar, né? Vão agir sobre a atividade antibacteriana da molécula. Beleza? Tá? Já que elas se competem, né, com o PAVA, né, com o paraminobenzoico, né? Lembrando disso. Certo, pessoal? Aí que mais a gente pode enfatizar essa questão, né? Se a gente pode observar aqui a molécula dessa sulfonilamida, né, presente, se você compara com o PAVA, né, com o ácido paraminobenzoico, né, são bem parecidas, então elas competem, no caso, né, com a bactéria por alimento, né. Aí temos a ligação de hidrogênio, a ligação Van der Waals, né, no receptor, e ligações iônicas presentes. Tá? Então a gente tem que lembrar que esse grupo paramino é muito importante, é essencial e só pode ser substituído por radicais capazes de serem convertidos em vivo em um grupo amino livre. Tá? Beleza, pessoal? Então isso é importante, né, no caso, porque como compete, como estava falando, com o ácido paraminobenzoico, né, isso impede o uso das bactérias na síntese de ácido fólico ou vitamina B9, né? Então por isso que compete, porque são bem parecidas, né? Então tem um engano, né? Aí a própria bactéria se engana, se liga e morre no caso nessas sulfonilamidas, tá? Aqui estamos mostrando, né, no caso, se for ver
da forma molecular que normalmente a gente conhece, né? As moléculas das sulfonamidas e as do PABA são muito semelhantes, né? E isso dá confusão muitas vezes para a bactéria, né? Que fica pegando esse e só morre por causa disso. Beleza, aqui não tem tanta importância, né? A gente só perceber que essas moléculas, as sulfonilamidas, elas são importantes, né? Porque a partir delas a gente obteve bastantes outros tipos de medicamentos presentes, né? No caso, como podemos observar aqui, né? Na molécula A, né? Que é a sulfonilamida, que é o protótipo, né? Essa primeira daqui, protótipo. Depois nasceram outros análogos, né? Que é a sulfadiazina, né? Muito utilizada. Aí vem a letra C, que é o sulfametoxazol, né? Do Bactrim, né? Parte importante do Bactrim. Na unidade D temos a sulfadimetoxina. Na unidade D, o talilsulfacetamida. E na unidade F, no caso, G, desculpa, a unidade G é a sulfametoxipiridocina, né, gente? É difícil esse nome, né? Mas beleza, então você pode perceber que a unidade A vai ser o protótipo e nasceram vários análogos. E obviamente os locais onde teve a mudança dessas moléculas foram tanto na parte aminoterminal como nessas partes, né? E tem que ser somente por compostos capazes de não diminuir essa atividade. Bom, aqui o espectro da ação dessas sulfonilamidas, né? Gram positivos, gram negativos, protossuários, enfim, né? E para que é o uso delas. Eles são bacteriostáticos, né? No caso. Beleza, e todas as informações importantes sobre elas. Temos agora, pessoal, os antibióticos beta-lactâmicos, né? Beta-lactâmicos por a presença, né, do anel beta-lactâmico, que a gente normalmente conhece, né? Aí a gente vai ver, né, no caso, que essa semelhança estrutural entre as cefalosporinas e as penicilinas só varia basicamente, né, com a presença do grupo terminal de alanuna, né? Beleza, isso na estrutura a gente vai ver. Tá? A nível molecular, né, o mecanismo de ação, ela consiste em um ataque nucleofílico do grupo tiólico da enzima ao carbonílico do anel beta-lactâmico das cefalosporinas e das penicilinas. Tá? Isso é muito importante, como esses antibióticos beta-lactâmicos interagem, como seria seu mecanismo de ação, tá, pessoal? No caso, né? Aí temos o exemplo, né? A penicilina aqui, a molécula da penicilina, e a cefalosporina, né, que elas interagem com as bactérias, né? Então isso provoca a ruptura da parede celular, o extravasamento do citoplasma, enfim, a morte, né, desse microorganismo. A primeira delas, temos as penicilinas, né, a primeira que foi descoberta, e ela, pela química farmacêutica, ela é estruturada, né, que tem três coisas em comum, que é a estrutura beta-lactâmica, o carboxila livre e o grupo amino, tá? Então isso é muito importante vocês lembrarem isso aqui. Que pela química farmacêutica a gente observa que essas estruturas clássicas dos antibióticos são essas três, né? Tá, pessoal? E elas têm 3 carbonos quirais. Tá, isso é um pouco diferente, né, dos outros que já tínhamos visto, clonafenicol, 2 carbonos quirais, as tetraciclinas, 5 carbonos quirais, e a penicilina tem 3 carbonos quirais, tá? Ela, como a gente estava falando, né, o grupo carboxílico, que é ligado ao anel, vamos te observar por aqui, né, esse grupo carboxila, né, que estamos mostrando, ligado ao anel. Então, por isso, eles são ácidos fortes, que a gente são chamados. Normalmente, todas essas penicilinas são utilizadas, no caso, na forma de sais de sódio, potássio, entre outros, que são hidrossolúveis, né, no caso. Beleza, assim, de maior interessante, né? Elas são inativadas por hidrólise, tá? É uma coisa interessante.
Então, de bases especialmente, e também por ação catalítica de enzimas, como beta-lactamase, que é gerada no caso, pelas bactérias, né, que cria o mecanismo de resistência. Aqui as características essenciais da atividade dessas penicilinas que a gente está falando, né, a parte A, que temos amida, né, a parte amida, a parte B, no caso essa parte B, no caso a estereoquímica cis, né, com os para cima, né, se fosse trans estaria para baixo um dos hidrogênios, né, então é cis, no caso que favorece, no caso essa atividade antibiótica desta molécula. Na letra C, né, temos a lactama, né, o que compreende toda essa estrutura, que é a lactama. E na unidade D, né, em conjunto com a outra, é o sistema bicíclico, tá? E o grupo E, que é o carboxilato. Na verdade, essa unidade E, né, que a gente chama, desculpa, unidade D, o sistema bicíclico, é conformado por todo o anel beta-lactâmico, né, tá? Todo isso aqui é o anel beta-lactâmico. E o carboxilato livre, né, que torna eles ácidos fortes. Temos agora outro candidato, a penicilina semissintética, né, no caso, ela provém, né, é obtida através de precursores, especialmente de ácidos carboxílicos ou compostos relacionados à fermentação, tá, pessoal? Aí ele trabalha, né, com uma série de fenômenos, né, que desenvolvem essa molécula que é o ácido 6-aminopenicilâmico, tá? E a partir daí inicia toda uma série de eventos para a formação dessa penicilina, no caso, né? Aqui na imagem observamos a estrutura A, que é a penicilina, a estrutura B, que será esse aminopenicilâmico, tá? A estrutura C, no caso, já quando sofre os processos de transformação, tem o penil-aldeído. A estrutura D já tem a penicilamina, tá? Então tem uma quebra, né? Tem uma ruptura dessas estruturas, tá? E se for o ácido penílico aqui presente. No caso, a presença de beta-lactamases, né? Lembrando que é a enzima que quebra, no caso, o anel beta-lactâmico, né? No caso, a gente observamos nessa estrutura A que temos a beta-lactamase presente e ela vai desestruturar completamente no caso, a essa penicilina. Se a gente podemos observar na estrutura A é a beta-lactama, a estrutura B a tiazolidina, né, o núcleo C, o núcleo da penicilina presente, e a estrutura D, que essa aqui a determina a atividade antibiótica. Então é muito importante essa parte aqui, essa região aqui, a estrutura D, que é essencial para a atividade antibiótica, né? E naquela também que a gente pode modificar, né, para melhorar esse efeito dessas penicilinas. Aí temos vários tipos de penicilinas presentes, né? No caso das cefalosporinas, né, no caso, a gente vê que elas, assim, pela química farmacêutica, elas estão compostas por quê? Por um anel beta-lactâmico fundido já não igual que as penicilinas, né? Ele está fundido com um anel de hidrotiacínico, tá? Então a diferença, né, das penicilinas, elas levam menor tensão, né, que as penicilinas. Elas têm o grupo carboxílico na posição 4, tá, pessoal? Na posição 4 tem uma ramificação no carbono 3, né? A gente vai ver na imagem. Essa está relacionado com propriedades farmacocinéticas, tá? É uma coisa importante. A ramificação em carbono 7, que está relacionada com o espectro antibacteriano. A gente vai mostrar aqui daqui a pouco. E o grupo, a metilação em carbono 7 aumenta a resistência a beta-lactamases, né? Aumenta essa resistência a beta-lactamase, o que é importante, né? Outra coisa interessante, a cadeia lateral amídica adequadamente substituída, né? Ela também ajuda nessa resistência.
Lembra que tínhamos falado, ela possui dois centros quirais, né? Tendo quatro formas oticamente ativas, né? O qual ajuda, né, no efeito dela, na ação. Observemos aqui, né, de maior importância, podemos observar, né, o que tínhamos estado falando, no caso o anel beta-lactâmico, todo esse aqui, toda essa estrutura desse anel beta-lactâmico. Grupo carboxílico na unidade 4, aqui no carbono 4 tem o grupo carboxílico presente no carbono 4. Aí, se você pode ter no carbono 3 uma ramificação, obviamente, né? Essa ramificação está muito envolvida com as propriedades farmacocinéticas dessa cefalosporina. Uma ramificação no carbono 7, né? Temos aqui já presente. Essa ramificação nesse carbono 7 também, no caso, vai estar relacionado com o espectro antibacteriano. E se for aqui o metil, isso ajuda, né, aumenta a resistência à beta-lactamase, tá? Essa cadeia lateral amídica, né, que tínhamos visto aqui, né? Cadeia amídica presente, tá? E no caso, os dois centros quirais presentes nos carbonos também, né, que ajuda bastante. Então aqui nesse carbono 3, né, presente também. Obviamente ela é menos potente que a penicilina no caso. Tá? Então, como ela, pelo fato dela ter menor tensão do sistema bicíclico, né, que do anel beta-lactâmico, né, por causa da presença do grupo acetoxi, aqui só mostrando como ela vai interagir, né, no caso, porque elas também interagem com enzimas, com aminoácidos presentes, né, no caso, mas sem muita relevância. Por que na questão da relação estrutura-atividade essa é importante? Primeiro, dessas cefalosporinas, porque o sistema bicíclico é importante, no caso, na atividade antimicrobiana. O grupo carboxilato, que acabamos de falar, que é na posição 4, é importante, né, porque é possível de fazer modificações nessa posição 4, se pode fazer modificações na cadeia lateral 7, que a gente falou, né, também na cadeia lateral 3 e substituição extra no carbono 7. Então, todas elas são modificações importantes que podem ser feitas, no caso, nessa molécula. O que mais a gente pode observar? Se a gente botar um exemplo, né, temos aqui na figura A, né, a cefalotina, né, uma cefalosporina de primeira geração muito utilizada até agora. Se ela sofrer, no caso, no metabolismo, né, ela pode se tornar menos ativa. Por causa do quê? Da ligação com que? Com outros hidroxilas e formação de álcoois, né? O grupo hidroxila, como estamos mostrando aqui, né? Aqui nessa região. Você percebe que teve uma desmetilação, porque aqui tem um carbono, um metil, e quando ela sofre o metabolismo, a biotransformação, ela sofre uma hidroxilação, uma desmetilação, né? Pérda de metil, e uma hidroxilação presente. E aí se torna menos ativa. Obviamente, né, já para ser excretada, para ser eliminada, né, porque ela tem que se tornar hidrossolúvel. Então o grupo hidroxila ajuda nessa parte. Tá? Outra questão importante a gente falar, né, desse grupo piridíneo, metabolicamente mais estável, né? Um bom grupo abandonante, se a gente trocar ele, né? Esse daqui, o grupo piridíneo, tá? Temos outro candidato que é a cefaloridina, né? Que é solúvel em água, mas pouco absorvida por via oral. Geralmente é mais por injeção. Beleza, pessoal? Então você percebe que tem bastante mudança na questão dos antimicrobianos, né? No caso dos que já falamos, observem bem bastante onde tem essas mudanças nas moléculas. A gente vai trabalhar com isso, né? Tanto nas provas, vai trabalhar bastante com isso, tá? Reconhecer onde que eles estão, tá? Beleza, pessoal? Então, basicamente,
essa seria a nossa aulinha bem facinha de hoje. Espero terem chegado até aqui. Tá, pessoal? Abraço aí pra vocês. Tchau, tchau.